que Roberto Campos Neto tem que sair da presidência do BC? Eu acho que o que tem que acontecer é aquilo que for o melhor para o país. Se for o melhor para o país, o Roberto Campos Neto sair da presidência do Banco Central, porque a sua atitude é demasiado rígida e ele não me convenceu que a posição dele não seja demasiado rígida, talvez esse seja o caminho. Eu acho que eu não defendo nem que ele saia, nem que ele fique. Eu defendo aquilo que seja bom para o país. O que que é bom para o país nesse momento? O país está numa encruzilhada. A gente precisa de investimento, a gente precisa de crescimento, a gente precisa de uma porção de coisas que, inclusive, ele, contraditoriamente ontem, nas suas falas sobre juros e depois nas suas falas sobre crescimento, reconhecia. Ele reconhecia que o Brasil precisa de investimento, o Brasil precisa de crescimento, inclusive para que se concretize a tal da agenda social que o Banco Central diz ter. Eu estou curiosa para ver que agenda social é essa. Mas nesse contexto, se é isso realmente o que ele acredita, então ele não pode simultaneamente ter uma rigidez excessiva com a postura monetária e querer o que ele disse que quer. Então, ou é uma coisa ou é a outra. Ele precisa deixar claro. Do Mônica, ponto de vista dos interesses do país, não é do interesse do país ter uma taxa de juros real de 8% ao ano. Isso não se justifica. Não então, há mas aí, justificativa para isso. desculpa te interromper, mas aí quando, exatamente ele está tocando no ponto do interesse do país, dos interesses dos grupos envolvidos. Não é interesse, talvez, do setor industrial ou mesmo dos trabalhadores, mas é interesse de um naco da elite brasileira que vive de rentismo, na verdade, ou de investidores que vivem de rentismo, enfim. E é isso que eu queria conversar, ver contigo. Qual, nesse momento, são as forças que agem em cima do Roberto Campos Neto, na sua avaliação? O pessoal coloca, não, é bolsonarista, mas é um pouco mais do que isso a questão, né? Que forças, e também não é simplesmente até, na sua avaliação, qual que são as forças neste momento que agem em cima dele para tomada de decisão? Quais são as forças que pressionam a manutenção dessa situação? Eu diria assim para você, Léo, não são nem as forças que agem sobre ele, é o que ele representa. Quem é o Roberto Campos Neto? O Roberto Campos Neto é uma pessoa que tem os seus méritos, sem desmerecê-lo de forma alguma, é uma pessoa que trabalhou a vida inteira em tesouraria de banco. Então está explicada, a visão de mundo dele, a visão de país e a visão de mundo dele é a visão de um tesoureiro de banco. Então é natural que quando ele responde, por exemplo, uma pergunta sobre o risco fiscal, que, como eu disse, ele não respondeu a pergunta macroeconômica sobre risco fiscal. Ele respondeu a pergunta em termos de mercado do risco fiscal. E ele respondeu essa pergunta citando taxas de longo prazo que não baixaram e que, portanto, forçam o Banco Central a permanecer com as taxas de juros elevadas. Que taxas de longo prazo são essas? O que o Brasil tem em termos de taxa de longo prazo? Quando a gente olha com cuidado para as taxas de longo prazo brasileiras, a que ele se referiu, tá? No que ele estava dizendo, a gente está tratando das taxas de CDI, por exemplo, de 5 anos e 10 anos. Os mercados de 5 anos e 10 anos de títulos de CDI no Brasil, de CDI no Brasil, são mercados que não têm liquidez nenhuma. Então, a taxa de juros que prevalece nesses mercados e que ele usou como argumento para dizer que não pode baixar os juros agora, são taxas de juros que estão influenciadas por um baixíssimo nível de liquidez, praticamente não existe é, atividade transacional nesses mercados, porque eles são mercados extremamente estreitos, para fazer a tradução direta do inglês, e, portanto, claro que num momento qualquer taxa de juros vai estar valendo nesses horizontes para esses mercados em particular. Essas taxas de juros não querem dizer absolutamente nada.
O Brasil é um país que até hoje não construiu, isso é muito importante que se saiba. O Brasil não tem uma curva de juros de longo prazo. Nós nunca tivemos e não temos até hoje.